Olá, eu sou Salvo Silveira e você está no canal Pense Nisso, canal focado única e exclusivamente no seu autoconhecimento. Então, cada um de nós vê o mundo de uma maneira diferente, isso é fato. Mas a questão é que essa visão individual pode determinar o que acontece com a gente, principalmente na forma negativa em que vemos as coisas. Ó, a cachorrada hoje tá latindo mesmo. Mas então, em que muitas vezes você não arrisca, erra e culpa os outros. Não aprende com os erros e ainda afasta os outros de você. Mas o legal é que você pode despertar formas diferentes de encarar e agir de acordo com esse fenômeno, sendo uma pessoa mais positiva e que colhe bons frutos na vida, desde identificando oportunidades até atraindo mais pessoas, com uma força de vontade inabalável. Mas eu quero começar esse vídeo contando uma história real e que vai servir para a gente de estudo de caso. Eu vou te contar a história de um dos maiores escritores e dramaturgos do século passado, o russo Anton Chekhov. Desculpe o meu sotaque. Veremos como foi a vida dele e como ele lidou com esse problema da natureza humana, e que é uma natureza que todos nós compartilhamos, e que no caso dele foi bem pior. Quando ele era criança, todas as manhãs ele experimentava um enorme sentimento de medo. Ele sabia claramente que em determinado horário, todos os dias, ele seria espancado pelo próprio pai dele, que era um homem completamente desequilibrado. Sem qualquer motivo, o pai dele espancava ele e os irmãos, às vezes até com chicote. Segundo o pai dele, ele agia dessa forma para criar caráter nos filhos. Afinal, era da vontade de Deus que as crianças sofressem espancamento para que ficassem humildes na vida adulta. E justificava que ele tinha sido criado assim e que isso fez dele um grande homem exemplar e decente. Para você ter noção, ao final da surra, ele ainda fazia os filhos beijarem a mão dele e pedirem desculpas, mesmo que não tivessem feito nada. Mas Chekhov não tinha medo apenas da surra, ele tinha medo também de trabalhar na mercearia do pai, que era um lugar horrível, que cheirava carne podre. Um lugar muito frio, cheio de homens bêbados, e o pior, no mínimo erro dele, ele tomava uma surra do pai. Geralmente, ele ficava lá trabalhando enquanto o pai dele ia beber em outros lugares. A mãe dele era muito materna e gentil, mas claro, ela tentava impedir as agressões do pai, mas ela não conseguia. E ela não queria ver o filho dela trabalhando naquelas condições desumanas, sendo que o pai afirmava que Anton Chekhov era muito preguiçoso e que por isso ele deveria trabalhar e apanhar para estar formando mais caráter nele, pois era o que ele precisava. Em geral, ele, o Anton Chekhov, ele não tinha descanso, mas quando ele conseguia um tempinho, ele vagava pela cidade, que era uma cidade muito pobre, com casas que pareciam ruínas, assim como a dele. Era uma cidade sem esgoto, sem estradas, sem iluminação, muito fria, e quando acabava o inverno, a neve derretia e todas as ruas viravam puro lamaçal impossível de andar. E ao mesmo tempo em que ele vagava pelas ruas, ele refletia sobre a vida dele, a família e o mundo. Pensava, será que eu sou mesmo um vagabundo inútil, como diz o meu pai? Afinal, era o que ele ouvia diariamente. E ao mesmo tempo ele questionava sobre as condutas do pai. Afinal, tal pai era muito moralista, era o diretor da igreja local, mas ao mesmo tempo era um alcoólatra que batia nos filhos, enganava os clientes, era muito preguiçoso e desonesto. E ao mesmo tempo ele via que aquele era o padrão daquela cidade inteira. Uma cidade do interior em que as pessoas eram como cobras, devorando umas às outras. E ele ia com frequência ao cemitério da cidade porque lá era onde ele tinha sossego. E lá ele observava a hipocrisia das pessoas, em que até no enterro dos outros elas eram hipócritas. Por exemplo, tentando parecerem piedosas com a morte das pessoas, mas ao mesmo tempo sussurrando no ouvido um do outro sobre o bolo delicioso que iam comer de tarde na casa da viúva do falecido, como se tivessem ido ao funeral apenas para isso. Mas, diante de todo esse tédio que ele sentia, da desgraça que era a vida dele, ele tentava fazer humor com isso. Talvez como forma de ressignificar tudo isso que acontecia com ele. E ele acabou virando o palhaço da família, zoando todo mundo, os vizinhos, as pessoas, através das piadas dele. E ele até atormentava alguns animais da rua, e no geral ele ficou realmente muito bagunceiro. Mas, em 1875, tudo começou a mudar na vida dele, em que dois dos irmãos dele, o Alexander e o Nikolai, queriam mudar para Moscou, que é a capital da Rússia.
tanto para buscarem uma nova vida, como também para ficarem longe do pai. Pai esse que não aceitou de forma alguma que eles fossem embora. E o tempo passou e as coisas foram piorando na casa dele. A mercearia do pai dele estava indo de mal a pior, acumulando várias dívidas, o que levou o pai dele à total falência, em que ele, por covardia, fugiu de noite da cidade para morar com os filhos em Moscou, abandonando assim a mulher e os outros filhos, dentre eles o Tchekhov, para assim poder fugir das pessoas que ele tanto devia. Nisso ficou a mãe dele e os filhos pequenos naquela cidade horrível. E o pior, tendo que arcar com as dívidas do pai. E a mãe não teve outra escolha a não ser vender os bens que ainda restavam. Até que uma pessoa que morava na pensão deles, que era uma pensão bem simples e pobre, se ofereceu para ajudar eles contra os credores. Mas ele simplesmente roubou tudo, inclusive a casa deles. Perderam tudo e ainda continuaram endividados. Afinal, tenta imaginar uma mulher amorosa, porém muito ingênua, no meio de cobras. A mãe dele, junto dos filhos, foram literalmente jantados, sem piedade. No final das contas, ela não teve escolha alguma e teve que ir correndo morar para Moscou, ficar com os outros filhos. Mas ele, o Anton Tchekhov, ficaria na cidade para poder terminar os estudos. Mas o ex-pensionista, que agora era dono da casa, que praticamente foi roubada por ele, deixou ele por piedade morar em um canto da sala, para pelo menos ele dormir lá. E então, lá estava o Anton Tchekhov, com 16 anos, em uma casa que foi roubada da família dele, sem dinheiro, sozinho, naquela cidade pacata e perigosa. Foi um momento da vida dele em que ele realmente estava sozinho de verdade, se sentindo abandonado e no fundo do poço. Se acontecesse alguma coisa com ele, ele não teria ninguém para pedir ajuda. Foi um momento da vida dele de puro medo misturado com raiva e ressentimento contra o pai dele, culpando o pai dele por aquele destino terrível dele e da família. Ele vivia deprimido, remoendo tudo o que aconteceu. Até que em um momento ele se tocou. Ele pensou, olha, eu tô sozinho, não tenho nada, se eu parar por conta da tristeza e da depressão, eu literalmente morro e ninguém vai vir me socorrer. Então ele começou a trabalhar para algumas famílias e era muito mal pago, mas pelo menos ele podia se alimentar. Mas quando essas famílias saíam para tirar férias, ele passava fome novamente, porque não usavam do serviço dele. Para você ter noção, ele mal tinha roupas de frio, o que na Rússia muitas vezes é questão de vida ou morte. Quem reclama do inverno aqui do Brasil deveria conhecer o inverno russo. É o verdadeiro inferno, só que de gelo. Mas ele, apesar disso, ele decidiu botar a vida dele para frente, decidiu se tornar médico. Afinal, médicos ganham bem, mas ele sabia que para ele entrar na faculdade de medicina, ele teria que estudar muito, mas muito mesmo, e topou e começou a empreender nesse desafio. Começou a frequentar a biblioteca da cidade e estudou de tudo, desde literatura até filosofia, sendo a leitura a única coisa capaz de fazer com que ele se sentisse longe daquela cidade horrorosa, ficando na biblioteca o dia inteiro, indo em casa apenas para dormir no canto dele lá na sala e escrever um pouco antes de dormir. Então ele começou a se estabelecer financeiramente e adorar o trabalho dele de professor particular. O trabalho dele não era mais um fardo, ele amava o trabalho e os estudos, pois era o que fazia ele se sentir digno de verdade. E a família dele, como que a família dele você acha que estava? A família dele estava horrível lá em Moscou. O seu irmão, Alexander, mandava com frequência cartas reclamando do pai, pois o pai tinha tornado eles novamente miseráveis e endividados. O irmão caçula, o Mikhail, ele vivia se sentindo inútil, sempre vivia em depressão. E Anton Tchekhov sempre dava um jeito de contornar essas situações da família, mesmo através de cartas. Até que um dia, ele vagando pela rua, refletindo sobre os problemas dele e da família, ele foi arrebatado por um forte sentimento de empatia, amor e compaixão pelos pais dele. Mesmo com o pai dele sendo o monstro que era, ele nunca tinha sentido isso antes. A família dele, por parte de pai, foi uma família escrava por gerações. Até que o seu avô, com muito sacrifício, comprou a liberdade deles todos, colocando cada um dos 3 filhos em um campo diferente de atuação, sendo o pai dele designado a ser o comerciante da família, no caso tendo uma mercearia, sendo que na verdade ele tinha um grande talento para a música e outras coisas. Talento esse que... Ai, foi mal. Ai. Sendo que, na verdade, ele tinha um grande talento para músicas e outras coisas. Ele tinha vários talentos, talentos esses que nunca foram explorados.
em que no final o pai dele, amargurado com a vida, se viu como pai de 6 filhos de uma cidade horrível, trabalhando em uma mercearia que cheirava carne podre, em que os maiores clientes eram bêbados, se entregando também ao alcoolismo e descontando tudo isso nos filhos, da mesma forma que o avô dele fazia com o pai dele e que o pai dele fazia com ele. E ao mesmo tempo em que ele teve esse insight do pai dele, ao mesmo tempo ele se sentiu também livre do pai. Ele adorou essa liberdade que ele começou a sentir, livre de verdade, livre do passado, aceitou o pai dele e ao aceitar se libertou das emoções horríveis que tinha. Ele não via mais o pai dele como um tirano moralista hipócrita, mas sim como um homem nu, indefeso perante a vida, o que ele era de verdade, pois o pai dele, por detrás daquele homem grosso, tinha um coração frágil e muito machucado. E com a mãe dele não foi diferente. Ele também se livrou da raiva que tinha da mãe dele. Ele tinha raiva dela, pois a via como uma mulher fraca, como uma mulher indecisa, que deixou ele e os irmãos sofrerem, mas que naquele momento o coração dele foi inundado por compaixão, ele até chorou, em que ele compreendeu que ela havia sido vítima tanto quanto eles. E ao mesmo tempo, ele jurou a ele mesmo que nunca mais iria se curvar a ninguém, mas também ele nunca iria reclamar e culpar os outros por nada. A resposta para tudo agora eram apenas 2 palavrinhas: amor e trabalho. E ao mesmo tempo, ele se viu em uma missão quase que impossível, transmitir esses valores à família dele, pois todos os irmãos estavam indo para o mesmo caminho. E não parou por aí, ele quis compartilhar isso também com toda a humanidade através da sua escrita, que era uma escrita fabulosa. Então, em 1879, ele mudou para Moscou para poder se juntar à família e entrar para a faculdade de medicina. Mas, assim quando ele chegou na casa da família, ele ficou impressionado com a família dele, em que ele se deparou com todos vivendo em um porão apertado de um cortiço, junto de outras famílias que viviam também em extrema pobreza. A mãe dele vivia passando por problemas de ansiedade devido à falta de dinheiro. O pai dele se entregou de vez para o alcoolismo, continuando ainda mais agressivo. E os irmãos dele ainda estavam indo para o mesmo caminho do pai. Inclusive o irmão mais novo tinha até saído da escola. O outro estava completamente depressivo. Tinha até conseguido um emprego em uma revista, mas se entregou ao alcoolismo e só trabalhava quando queria, passando a maior parte do tempo no bar. Em resumo, toda a família estava em completa ruína e miséria. Então ele decidiu ser um agente de mudanças, e nisso tudo sendo um verdadeiro exemplo a ser seguido, em que o foco dele era manter a família unida e elevar a moral de todos. Ele tirou os serviços domésticos da irmã e da mãe, e ele mesmo começou a arrumar a casa, mas com todos vendo ele dando duro, todos decidiram também seguir o exemplo dele. E ele economizou ao máximo e conseguiu fazer a faculdade de medicina, que por sinal ele era bolsista. Colocou seu irmão e a sua irmã de volta na escola, conseguindo ajudar o pai a encontrar um trabalho. E com o tempo, eles conseguiram alugar uma casa bem maior e agora só para eles. Deu a vida dele pela vida de todos, até lia alguns livros com os irmãos mais novos e de noite eles discutiam sobre as descobertas nos livros, principalmente em questões filosóficas. Então, com o tempo, todos foram evoluindo consideravelmente juntos por causa de toda a assistência que ele dava. Até se referiam a ele agora como pai. Todos viam como o líder da família. O pessimismo da família lentamente ia embora, dando lugar ao entusiasmo, principalmente em relação ao futuro. Mas ele ainda estava batalhando para salvar Alexander, que ainda estava no alcoolismo. Teve uma vez que Alexander chegou em casa bêbado, gritando com todos, culpando o pai e ameaçou esmagar a cabeça do Anton Chekhov. Mas mesmo assim ele conseguiu impor limites nele e direcionar ele para uma boa carreira no jornalismo com uma vida estável e sem álcool. Mas, infelizmente, um dos irmãos morreu pelas bebidas. Tava tudo indo muito bem. Mas Anton Chekhov, ele começou a tossir sangue. Logo ele viu que ele estava com tuberculose, mas não fez tratamento e continuou seguindo uma vida normal e começou a fazer um enorme sucesso por meio das suas grandes obras. Mas ao mesmo tempo, ele era muito atacado pelos colegas escritores, mas muito atacado mesmo, pois o sucesso dele era enorme e ele não se posicionava politicamente e nem ideologicamente, o que irritou muito seus colegas. Diante de tantas críticas, ele começou a entrar em uma depressão crescente e ao mesmo tempo ir perdendo seu interesse pelo mundo literário, o qual ele sempre se dedicou muito. E para ele se libertar dessa depressão crescente, ele queria se envolver em alguma aventura, mas não sabia ainda qual.
mas ele sempre gostou de estudar a mente dos ladrões, dos psicopatas, dos assassinos, dos vigaristas, dos injustos, e também gostava muito também de entender os prisioneiros, pois cada um carregava uma grande história. Então ele pensou em empreender numa nova jornada rumo a eles. A Rússia, na época, tinha os piores presídios do mundo e ficavam no norte do Japão, que era um local de condições extremamente horríveis e desumanas, em que abrigavam muitos presídios. Era uma colônia de presídios, em que a Rússia mandava os piores prisioneiros para lá. Era um local realmente infernal, em que ninguém na Rússia sabia das coisas graves que lá acontecia. E foi para lá que ele decidiu rumar, mas com todos os seus amigos e familiares pedindo para ele não ir, ainda mais com o problema de saúde dele, que só piorava, e ele sentia que a única forma dele enfrentar sua depressão e seu problema existencial era indo para lá. E foi uma viagem enorme que levou 3 meses para chegar, pois era muito longe em uma época que nem existia ainda aviões de passageiros. E lá ele entrevistou os piores prisioneiros, analisou e escreveu tudo sobre a vida deles, detalhou as condições desumanas que lá acontecia, narrou de forma única, que era a forma mágica que ele tinha de escrever. Ele viu tortura de prisioneiros, viu trabalho escravo nas minas locais, viu todos os tipos de abusos que você nem sequer pode imaginar. E viu também as esposas dos prisioneiros, pois muitas esposas iam com os filhos ficar na ilha enquanto os maridos cumpriam a sentença. E o pior é que grande parte das mulheres e meninas tinham que recorrer à prostituição para poderem se alimentar e sobreviverem lá, vivendo em condições degradantes. Aquela colônia de presídios parecia que era o último degrau para de fato pisar no inferno. Lá representava o verdadeiro mal na Terra, o que ele já estava preparado para passar, pois era o que ele viveu e superou na dinâmica familiar horrível dele, principalmente da infância difícil, mas ele já estava preparado para passar por tudo aquilo. Então, ele coletou o máximo possível de informações, entrevistando o máximo possível de pessoas, voltou a Moscou, escreveu o seu livro esse que caiu no mundo como meteoro e chamou a atenção de todos e trouxe reformas enormes no sistema carcerário russo. Enfim, ele tinha se libertado definitivamente daquele trauma e junto libertou também muita gente que também viveu naquele meio, começando por ele, passando pela família e pelos irmãos e no final passou também por todos os residentes daquela ilha macabra. Mas, logo os problemas de saúde dele piorou e ele começou a tossir muito sangue. Agora a tuberculose tinha de fato tomado conta dele, definitivamente, e ele cada vez mais famoso devido às suas obras. E mesmo no leito de morte, quase morrendo e ainda muito novo, ele transmitia uma enorme paz, uma grande sensação de dever cumprido, irradiando uma calma, uma grande confiança. Até que em 1904 ele realizou seu último sonho, que era fazer um passeio de trenó, e pouco tempo depois ele faleceu. Vamos agora tentar entender a história dele. Eu, como já disse várias vezes, eu não gosto de contar histórias de sucesso, pois elas tentam fazer algo difícil parecer fácil, sendo que não é essa a minha intenção aqui. A minha intenção aqui é promover o autoconhecimento. E eu não quero usar otimismo tóxico, como a gente vê muito na internet. Afinal, problemas da infância são problemas sérios e que não podem serem tratados de forma tão simples e muito menos devem ser romantizados. A questão é que a história de Anton Chekhov é uma história que todos nós vivenciamos de uma forma ou de outra. Todos nós carregamos com a gente algumas dores da infância. E sem falar que é muito normal a gente ir acumulando frustrações ao longo da vida, sempre com uma sensação de inutilidade, de estarmos à toa no mundo, de termos nossas vidas miseráveis. E o grande problema desses pensamentos que vivem na nossa mente é eles ficarem obsessivos e nos dominar completamente, ao ponto de restringir nossas ações, tendo uma postura completamente negativa em relação à vida, sendo uma luta diária com a gente mesmo que devemos ter para não deixar esses pensamentos tomarem conta da gente. Sendo que a válvula de escape para Anton Chekhov foi adotar a compreensão através de uma enorme generosidade, tanto para os outros quanto para ele mesmo, compreendendo e lutando para os outros à sua volta, conseguindo assim um enorme poder, tanto de atrair as pessoas, quanto também de mudar o rumo da vida delas. E agora eu te pergunto, você se acha inútil e não gosta do seu passado?
Infelizmente, todo mundo se acha inútil uma hora ou outra na vida e algumas pessoas até desenvolvem um estado profundo de depressão, ansiedade, estresse, niilismo, sendo que o objetivo desse vídeo não é o de solucionar esses problemas, mas sim compreender e ressignificar esse sentimento que de vez em quando temos de me sinto perdido ou tô perdida, que é um sentimento que sempre está visitando a gente. Então, contamos a história real de Anton Chekhov, que sofreu vários traumas da infância, indo desde espancamento, alcoolismo do pai, morando em uma cidade horrível da Rússia, em que na vida adulta ele sofreu com a sensação de abandono, baixa autoestima e muito medo devido às pancadas da vida e aos fantasmas da infância, que eram as pancadas do pai dele. E ele conseguiu muito bem ressignificar tudo isso na vida adulta, se focando em um trabalho que gerasse valor à sociedade com grandes valores de amor e trabalho, o que no final resultou em um dos maiores escritores da Rússia e na reforma profunda do sistema carcerário, em que mesmo após o falecimento dele, ele ainda continua eternamente vivo na história da humanidade, daquele rapaz que tinha tudo para dar errado, mas que transcendeu ao seu destino e ao invés disso mudou o mundo através dos estudos, da escrita e, claro, através daquilo que ele mais defendia, amor e trabalho. Confirmando aquilo que já dizia Freud, que mentes criativas são aquelas capazes de resistirem a todos os tipos de maus tratos. Pense nisso.